Oi, queridos irmãos, em Cristo Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje eu tenho a mensagem 95 do Diário com Jesus, que Jesus fala: Eu sou o Deus de amor. E vou ler para vocês Caridade. A primeira carta de João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 21. Vamos à invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos primeiro à mensagem 95 do livro Diário com Jesus. Querida amada filha, tu me buscas porque o teu coração está aberto ao amor. Eu sou o Deus de amor. A hora em que me desejas sentir em tua alma é a hora em que minhas palavras se manifestam para ti, querida filha. Jamais te percas em distrações, assim que determino a ponte de comunicação entre nós. Como eu gostaria que todos os meus filhos se comunicassem comigo, filha. Eu sou o Deus da palavra, da orientação, dos ensinamentos da lei natural divina, e todos poderiam encontrar-me para um caminho mais reto na vida. Como buscar luz na escuridão? Basta que tenham uma fé sincera no meu sagrado coração. Aqueles que buscam o meu apoio, a minha vontade, aqueles que buscam o meu desejo, a minha vontade, estarão em comunhão perfeita comigo, porque sou um Deus que permito o livre-arbítrio, porém teço os caminhos de cada um de vós num conhecimento que vem do alto, para que possais alcançar as muitas graças que tenho reservado para todos vós. Sejais meus amados filhos no mais profundo do meu sagrado coração, para que eu possa levar-vos à casa do meu Pai. E lá podereis viver eternamente nas alegrias do céu. Vosso Jesus amado. Então, nosso Cristo Jesus, ele nos procura, e também quando nós o procuramos, temos que estar com o nosso coração disposto e aberto para o amor de Deus, porque o próprio Deus é o amor. E a hora em que a gente quer sentir Deus em nossa alma, é a hora em que as palavras dele, nosso Deus, vai se manifestar para nós. Em muitos sinais ele se manifesta para todos nós, né? Aquele que sempre procura ter uma comunicação com Deus, sabe e experimenta essa comunicação pessoal e particular com Jesus, tanto pela sua palavra, quanto por tudo que ele nos ensina e que a gente experimenta para a gente seguir o caminho que ele deseja que nós sigamos, que é o caminho reto na vida. Não é um caminho tortuoso, não é o caminho da escuridão. Por isso que quando a gente está buscando Jesus, a gente está procurando a luz. Porque a luz, que é a palavra de Deus, é a própria verdade que nos ensina a caminhar saindo das trevas, né?
O que são as trevas? O que é a escuridão? É quando a gente se desvia desse caminho reto na vida que Deus nos propõe. Então, se a gente sabe que Deus é amor, a gente tem que abrir o nosso coração para esse amor de Deus, para que Ele possa nos colocar dentro de seu coração sagrado e que a gente ganhe dele de presente essa fé sincera. Porque quando nós estamos numa busca imperfeita, nós sentimos que ainda falta um pouco mais de aprofundamento para a gente atingir uma comunhão perfeita com Deus, como ele diz aqui, né? Aqueles que buscam o meu desejo, a minha vontade, estarão em comunhão perfeita comigo, porque Ele é um Deus que permite o nosso livre-arbítrio, que a gente procure as nossas escolhas, mas Ele também, como ele diz aqui, ele usa até uma palavra interessante, teço, né? O verbo tecer. Ele está costurando para nós esses caminhos, né? Que vão nos manter ali no centro da vontade de Jesus, né? O interesse do Pai, né? Porque se a gente está seguindo esse caminho junto a Jesus, a gente está indo em direção ao seu Sagrado Coração. E aí a gente está cada vez mais se sentindo amado por Deus e cada vez mais a gente vai mergulhar nas profundezas desse Sagrado Coração, em que lá se encontra o próprio Espírito Santo de Deus, né? Que nos une cada vez mais a Jesus e ao Pai Celestial, né? Então Jesus, o maior desejo dele é que a gente se aprofunde no conhecimento que vem do céu, das coisas do céu, que a gente se interesse para a gente poder alcançar as muitas graças que Ele nos reserva. Como ele diz aqui, que Ele quer que a gente alcance essas graças que já estão reservadas, porque nós temos que mostrar esse interesse de buscar o seu Sagrado Coração e amar a Deus, né, pela sua vontade, pelo seu desejo, para que nós possamos ser levados pelo próprio coração de Jesus às alegrias do céu, né, que muitos já até encontram aqui neste mundo, na terra, porque tamanha é a comunhão perfeita que tem com Deus e consegue já sentir esse sabor, né, do que é a alegria do céu, mesmo que seja de uma forma muito simples, muito pequena, mas já sente, Deus faz a gente, Ele se revela aos poucos para a gente e a gente experimenta essa alegria no interior, né? Quando a nossa fé é sincera e quando nós somos constantes na fé. Então, eu vou ler para vocês agora a primeira carta de São João, capítulo 4, Caridade. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado, e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito.
E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Deus está falando aqui que a gente se sente um filho amado porque Deus, quando nos fez, nos amou primeiro, né? Então, ele teceu todos esses caminhos para a gente alcançar as suas graças, porque ele tem esse amor por nós e ele pode viver em nós. Nós é que temos que também reconhecer que o nosso coração tem que se abrir a esse amor de Deus, né? Então, mas antes de mais nada, a gente também acreditar que a gente poder amar os nossos irmãos, estamos também amando a Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Deus quer salvar a todos nós. Ele veio para expiar os nossos pecados, né? O Pai enviou o seu Filho para a expiação dos nossos pecados. Então nós aprendemos esse amor perfeito com Ele, que Ele permanece em nós quando nós sabemos também amar os nossos irmãos. Então, se a gente diz que nós amamos a Deus, mas estamos odiando aos nossos irmãos, então somos mentirosos diante de Deus, porque o seu mandamento, né, não se contradiz. Se ele diz que deve primeiro amá-lo, amar a Deus e também aos nossos irmãos, nós não podemos entrar em contradição, dizendo que nós amamos a Deus odiando aos outros. Então, essa época de Quaresma é uma época em que a gente tem que ser mais caridoso, provar a Deus o nosso amor, né? Vivendo fraternalmente com todos os irmãos, amamos aos nossos irmãos mutuamente, com paciência, né? Com gratidão, com vontade de levar a paz do Senhor a todos e a palavra dele, que também vive em nós. Então, aquele que tem medo de amar não vai compartilhar esse amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora o medo, porque aquele que tem temor, quando ele for para o julgamento diante de Deus, ele vai enxergar Deus como um Deus que é só para castigar. Não, Deus vai avaliar todo o amor que a gente colocou em seu serviço aqui na terra, nessa vida, em forma de caridade. A caridade é a expressão do amor fraterno com todos os nossos irmãos. Assim como Deus nos ensinou que o amor é que vai nos levar à união perfeita da nossa Santa Igreja, então tenhamos que ter, né, a unção divina do Espírito Santo que nos leva a amar a nossos irmãos com maior caridade.
Assim como ele diz aqui em sua mensagem no final: sejais, meus amados filhos, no mais profundo do meu sagrado coração, para que eu possa levar-vos à casa do meu Pai, e lá podereis viver eternamente nas alegrias do céu. Então, quando a gente reconhece essa grandiosidade do Sagrado Coração de Deus, de Jesus, nós procuramos nos aprofundar cada vez mais em seus ensinamentos e praticando os seus ensinamentos através da nossa caridade. A perfeita caridade é quando nós damos testemunhos do amor do Pai e do Filho, no amor também aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que a nossa mãezinha querida nos leve com a sua mão abençoada até o seu Filho Jesus. Amém. Obrigada, queridos irmãos.